Peraí, não está em tela cheia. Deu certo. Deu certo, né? Deixa eu passar aqui para ver se está passando. Está passando aí para vocês? Ah, sim, tá. Beleza, pessoal. Então, 19h10, né? Vamos começando para a gente ter tempo de discutir algumas coisas no final aí. Vocês já estão bem adiantados, né, no curso em relação às demais aulas. Eu acredito que essa já deve ser uma aula derradeira, né? Isso, a gente já teve algumas aulas de pediatria também, depois já do senhor. Pois pronto. Então a gente começa a falar sobre ventilação não invasiva hoje. Cara, é um tema que quando eu recebi o convite aí do Arnaldo para realizar, eu fiquei bastante receoso porque é um tema, primeiro, é um tema muito complexo, mais complexo propriamente dito do que a própria ventilação invasiva, tá? E eu confesso que foi muito bom para mim, porque eu pude revisar alguns assuntos, eu fiz o workshop de VNI durante o congresso de terapia intensiva que teve no mês passado, e me aprofundei um pouco mais, né, sobre essa terapia, que é uma terapia tão importante no nosso cenário, certo? E é uma terapia que muitas vezes ela varia de amplitude em relação à sua importância. Às vezes ela segue ah, ela é superestimada e às vezes ela é subestimada. E hoje a gente vai tentar entender aqui da melhor forma possível quando a gente deve realmente dar o valor de importância para ela na forma para salvar nossos pacientes, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu trouxe no nosso índice é o que é, quais as indicações, contraindicações, estratégias, e aí das estratégias a gente vai ramificar um pouco mais. Então, primeira coisa, né? O óbvio, né? O que é a VNI, né? A VNI nada mais é do que o fornecimento de assistência ventilatória por uma via aérea não invasiva. Isso é óbvio, né? Mas o que pode ser considerado VNI, então? VNI, na verdade, é todo o suporte ventilatório que eu vou fornecer uma certa pressão para o meu paciente. E essa pressão ela vai ajudar o paciente de diversas formas, certo? Fazendo com que a gente consiga, na grande maioria das vezes, restaurar, quando bem indicado, restaurar a hemodinâmica, a respiratória e a homeostase daquele paciente, tá? Tudo que eu for ofertar para o meu paciente que não seja através de um tubo orotraqueal ou uma cânula de traqueostomia é uma ventilação não invasiva para o meu paciente, tá? Então eu começo aqui, primeira coisa a gente é, pensando por quê? Por que eu vou fazer VNI para o meu paciente? Primeira coisa, uma das coisas mais importantes que a gente vê na prática da terapia intensiva é o uso da ventilação mecânica invasiva e da intubação orotraqueal. Mas lá naquela primeira aula que eu disse que eu comentei com vocês, eu já tinha falado que a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica invasiva são aversos à nossa fisiologia respiratória, certo? Só para relembrar, quando a gente termina o nosso ciclo respiratório e vai começar um novo ciclo inspiratório, a gente termina com o nosso tórax com uma pressão negativa em relação à pressão atmosférica, certo? E quando a gente é intubado, quando a gente coloca um ser humano qualquer dentro da ventilação mecânica, a gente está fazendo, na verdade, o oposto do que é o, o fisiológico, certo? E aí a gente coloca o tórax do nosso paciente
nosso paciente dentro da ventilação mecânica invasiva, a gente troca a fisiologia do nosso paciente, né? O padrão respiratório, de respiração, de ventilação, que é negativa pela fisiologia, pela normalidade, passa a ser positiva. E aí vai gerar uma série de interações. Então, o primeiro ponto que a gente pode colocar como benefício para realizar a ventilação invasiva é evitar a intubação orotraqueal, certo? Do ponto de vista que eu evitando a intubação orotraqueal, eu vou deixar de reverter toda uma fisiologia do meu sistema respiratório. O meu sistema respiratório, que é altamente interligado com o sistema hemodinâmico do nosso paciente, certo? E eu vou deixar de oferecer os riscos que a intubação orotraqueal ela traz consigo. E qual o principal risco que está relacionado com a ventilação mecânica invasiva e o tubo? É a pneumonia associada à ventilação mecânica. Esse é o principal risco, é o principal fator aí que a gente vê dentro das UTIs mais frequente, com a epidemiologia altíssima, tá? E a cada dia que a gente deixa um paciente, a cada 24 horas que a gente deixa um paciente entubado em ventilação mecânica invasiva, a chance dele evoluir para uma pneumonia associada à ventilação mecânica aumenta 2% por dia, tá? Então, assim, e por que a pneumonia associada à ventilação é tão ruim? Primeiro, ela é a mais prevalente e ela é a que mais mata dentro das infecções relacionadas à saúde, certo? E imagina você ter um familiar, um parente, que ele veio para um hospital por qualquer motivo. Vamos pensar, uma coisa que já aconteceu com os meus pacientes. Já recebi paciente para fazer osteossíntese de fêmur, osteossíntese de quadril. E o paciente não estava apto, naquele momento, a realizar a cirurgia, acabou evoluindo com uma pneumonia nosocomial, rebaixou, foi entubado. Piorou o quadro e acabou indo, dentro dessa intubação, acabou fazendo uma pneumonia associada à ventilação mecânica. O desfecho desse paciente é altamente desfavorável. E na grande maioria das vezes eles evoluem para óbito, porque a grande maioria das pneumonias associadas à ventilação são causadas por germes multiresistentes. Aqui mesmo na UTI, hoje eu estou com uma paciente que ela está infectada por uma Serratia marcinensis, sensível apenas a meropenem, e uma Stenotrochomonas maltophilia, que é sensível apenas aumentando muito a exposição a sulfametoxazol trimetropina. Então, a pneumonia associada à ventilação tem uma alta morbidade e uma alta mortalidade também. E evitar essa intubação evitar a intubação, consequentemente, evita a pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Outra coisa bastante importante e que nos faz pensar bastante em otimizar essa VNI e fazer ela no tempo hábil, a preservar as vias aéreas e suas defesas naturais, né? O que é preservar as vias aéreas? Imagina que quando a gente está entubando um paciente, pode ocorrer lesões de nervos laríngeo recorrente, a gente pode danificar toda uma estrutura. Ao passar do tempo que a gente não consegue tirar nosso paciente da ventilação mecânica, a gente evolui para uma traqueostomia e torna algo ainda mais invasivo, certo? Além disso, de preservar as vias aéreas naturais do paciente, e, consequentemente, né, suas defesas. E que defesas são essas? Toda a questão de umidificação e retenção de muco contra patógenos invasivos, né? Então, a gente tem todo o nosso sistema nasal, com cornetos, com tudo entre a nossa orofaringe, tudo para diminuir a nossa chance de fazer uma pneumonia. E quando a gente quebra essa barreira, fazendo uma intubação orotraqueal, a gente diminui as nossas defesas, né? E acaba sem preservar, né, as vias aéreas. Então, é algo extremamente relevante no nosso contexto clínico. Outra coisa que também é importante a gente lembrar é que o paciente que está sendo entubado é um ser humano.
é um ser humano que precisa, né, de inúmeras coisas. Uma das principais dela, que todo mundo vai fazer hoje à noite, é comer. Então, comer pela boca pode parecer uma besteira, mas para o paciente que está dentro de uma UTI, que está entubado, que está com algum impeditivo dele realizar essa simples tarefa, que é uma tarefa, pode ser banal para a gente não valoriza, mas comer pela boca é extremamente relevante para os nossos pacientes. Vocalizar, o nosso paciente ele vai poder expressar o que ele está sentindo e poder dizer se ele está sendo bem atendido, quais os sintomas que ele está sentindo, e, consequentemente, ele vai poder sentir ali dentro daquele ambiente de forma mais adequada, certo? Outra coisa que acabei escrevendo errado, fiz esses slides nas pressas, vocês vão me desculpar aí, mas é a questão de expectorar, certo? A expectoração é algo extremamente relevante para os nossos pacientes, né? Então, o paciente que não está entubado, ele consegue colocar suas secreções, consegue deglutir também, consegue jogar o seu catarrinho para fora, consegue expectorar. E isso é extremamente válido para o nosso paciente. E esses 3 pontos de comer, vocalizar, expectorar, estão intrinsecamente relacionados aos distúrbios de delírio dentro da UTI, que são fatores extremamente relevantes que aumentam mortalidade dentro da UTI. Tá? Outra coisa que a AVNI consegue fazer, né, de forma muito eficaz, quando bem indicada, é aplicar uma pressão positiva nos nossos alvéolozinhos. Né? Então, a gente consegue, através da ventilação não invasiva, aplicar a pressão positiva, distender o alvéolo, recrutar o alvéolo e, consequentemente, corrigir os seus distúrbios alveolares, né? Trazendo aí uma melhora da relação VQ para o nosso paciente, uma melhora da interação pulmonar do nosso paciente e tornando eles, salvando muitas vezes de um desfecho desfavorável. Outro ponto bastante importante que a ventilação não invasiva consegue atingir é na interação coração-pulmão. A interação coração-pulmão é um dos temas que eu tenho o maior fascínio, porque eu acho muito, muito bonito toda a interação em que tanto o coração direito quanto o coração esquerdo ele tem relacionado ao pulmão. Eu consigo melhorar meu débito cardíaco se eu diminuo a minha pós-carga, se eu diminuo a minha pré-carga, se eu otimizo toda a minha parte de pulmonar, que está intrinsecamente relacionada. Eu, consequentemente, vou melhorar o meu débito cardíaco, o meu volume sistólico, se o meu pulmão estiver bem aerado, se ele estiver bem recrutado, e que eu vou conseguir ter uma interação tanto coração-pulmão da parte hemodinâmica quanto respiratória de forma eficaz. Tá? É um tema bastante complexo, bastante invasivo, mas que não é o nosso foco hoje, mas que vale a pena ser citado, certo? Outra coisa também que a gente precisa lembrar é que, evitando a intubação orotraqueal, a gente evita várias complicações mecânicas da intubação orotraqueal, como, por exemplo, atelectasias, pneumotórax, pneumotórax, atelectasias, a gente pode evitar também, que mais? Inúmeras outras patologias associadas à intubação, assim, aos danos, né, como barotrauma, como volutrauma, VILI, VIDD, todos esses processos patológicos que podem ocorrer a nível pulmonar associado à ventilação mecânica, tá? Beleza, se é tão bom, tem tanta coisa boa, por que a gente ainda intuba os nossos pacientes? E qual o malefício? E por que a gente ainda intuba nossos pacientes? E o que a gente tem que evitar? O que a gente tem que ficar ligado? Alguém consegue abrir a câmera aí e falar? E argumentar um pouco aí em relação a por que a gente intuba nossos pacientes? A VNI é tão boa. Bom, por quê?
o nosso grande problema da VNI é retardar a intubação orotraqueal. E vão existir uma série de pacientes que vão chegar para vocês que eles não vão ter a condição necessária mínima para realizar a ventilação não invasiva, certo? E aí, a gente não pode, a gente tem que ser sábio e, como médicos, né, a gente tem que líder de equipe, porque o médico nada mais é do que um líder de equipe, todos vocês vão ser líderes de equipe, e vocês que vão saber quando indicar e quando contraindicar, porque o retardo na intubação orotraqueal é um fator que aumenta a mortalidade dos nossos pacientes, certo? Tem um estudo que mostra que o retardo, o atraso da intubação em até 12 horas aumenta 15% da mortalidade dos pacientes, certo? Por isso que a VNI não é 100%, ela não vai conseguir atingir todo mundo, tá? Então, a gente tem que ficar sempre ligado e com a orelhinha, com a pulga atrás da orelha, para a gente não retardar a intubação orotraqueal, certo? Então, quando é que a gente vai indicar a VNI? As indicações mais claras que tanto a ANIB quanto a Sociedade de Pneumologia e Tissologia Brasileira, né, eles colocam como indicações claras, que eles até sugerem, são na doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, né, com uma acidemia com um pH menor ou igual a 7,35, no edema agudo de pulmão cardiogênico, certo? E no pós-intubação em pacientes de alto risco de reintubação, fazendo a VNI preventiva ou profilática, tá? A DPOC, a exacerbação de DPOC, ela melhora absurdamente o trabalho respiratório quando a gente acopla os nossos pacientes à ventilação não invasiva. Então, a gente consegue ver aquele paciente, aquele vozinho caquético, o pink puffer, né, o tossidor crônico, né, aquele paciente que você vai ver ele sarcopênico, com tórax em tonel, aquele paciente que sabidamente tem uma carga tabágica altíssima ou que fez uso de fogão a lenha por muito, muito tempo, e você vê ele com um padrão de taquidispneia, com aumento de secreção, né, respiratória, com piora da qualidade respiratória, né, então aquela exacerbação de DPOC, quando a gente puxa lá nos critérios de Gold, né, que é aumento do trabalho respiratório, aí vai estar como taquidispneia, qualidade da secreção e quantidade da secreção, os 3 critérios cardinais de Gold aí. Nesses pacientes que eles vão chegar na taquidispneia, porque eles já estão na exacerbação do DPOC, é uma indicação clara de você fazer a VNI, tá? Mas você tem que estar prestando atenção quando, mesmo assim, eu tenho um paciente com DPOC. É uma indicação clara. A AMIB me diz uma coisa, a Sociedade de Pneumologia me diz a mesma coisa. Eu vou indicar para todo mundo? Calma que a gente vai chegar lá. Outro fator também, outra patologia que responde muito bem a VNI é no caso do edema agudo pulmonar cardiogênico. Essa é uma patologia que, quando chega para você, pode ser tratada na emergência, certo? Deve ser tratada na emergência, não precisa vir para o ambiente de terapia intensiva, né? Aqui no ambiente de terapia intensiva, em teoria, a gente deveria receber os pacientes estabilizados, mas não é assim que acontece na grande maioria dos hospitais, né? Mas o edema agudo pulmonar cardiogênico, ele consegue responder muito, muito bem à ventilação não invasiva. De tal forma, quando a gente tem um aumento da pressão hidrostática no capilar, acima de 15 centímetros de água, a gente tem um extravasamento, certo? O capilar pulmonar, ele vai permanecer dentro do capilar, o volume, aquele líquido, né, o nosso líquido, ele vai permanecer até uma certa pressão. Quando a gente tem um edema agudo cardiogênico, na grande maioria das vezes, é porque essa pressão superou a nossa pressão oncótica e a gente tem um desequilíbrio.
e aí há um extravasamento de líquido para o alvéolo. O alvéolo fica encharcado, e aí ele não consegue se distender e fazer a troca gasosa adequada, né? E aí você tem uma área que ela está perfundida, está chegando sangue lá, mas ela não está ventilando, né? Ela não está ventilando. Por quê? Porque ela está completamente cercada de líquido no nosso alvéolo. E aí a ventilação não invasiva, a pressão que a gente coloca, nesse caso a pressão através do modo CPAP, que a gente vai falar mais na frente, ela está intrinsecamente relacionada com ressuscitar a pressão dentro do alvéolo do meu paciente. A gente não vai falar mais de pressão dentro do capilar, porque a gente já rompeu, né? Aí a gente vai ter que entrar com outras medicações, furosemida, diurético, outros diuréticos, entrar com vasodilatador, né? E aí a gente vai atuar aí, dentro do vaso. A VNI não, ela vai atuar dentro do alvéolo, aumentando aí, recrutando mais alvéolos e conseguindo fazer com que o nosso paciente, além de estar perfundido, agora ele consiga ventilar de forma adequada, certo? Outra indicação claríssima é nos casos do nosso paciente que está na ventilação mecânica invasiva, e a gente sabe que ele tem um alto risco de acabar retornando ou falhando na extubação, certo? A falha de extubação tem no seu significado literal, é aquele paciente que retorna à ventilação mecânica invasiva nas primeiras 24 horas de extubação, e alguns pacientes já são triados para possivelmente, né, ligar um sinal de alerta e a gente tem que iniciar a ventilação não invasiva já de forma preventiva. E como é que a gente faz isso? Na grande maioria das vezes, quem são esses pacientes primeiro, né? Esses pacientes são os cardiopatas, os pneumopatas, os pacientes de cirurgia cardíaca, cardiotorácica, aí aqueles pacientes com idade acima de 65 anos, e aqueles pacientes que fizeram uso de ventilação mecânica invasiva prolongada, né? Geralmente aí as literaturas já colocam por mais de 7 dias. Então, esses são os pacientes que a gente tem que pensar. Eu vou tirar da ventilação mecânica invasiva, vou tirar o tubo dele e eu já vou colocar ele na VNI de imediato, para que a gente diminua o trabalho respiratório. Nosso paciente que está ali acostumado a uma pressão invasiva através da PIP, se mantenha estável e consiga permanecer de forma adequada, sem aumento do trabalho respiratório, sem piora da parte hemodinâmica, sem piora dos seus sinais vitais, tá? Então, essas são as 3 principais indicações claras, e se vocês souberem essas 3 indicações, para mim, eu já estou bem satisfeito em relação a essa aula. Mas a AMIB, ela coloca mais algumas considerações em relação a alguns pacientes, tá? As principais considerações aqui em relação são os pacientes hipoxêmicos, né? Que a gente tem que considerar. E aí ele coloca que a gente pode fazer a ventilação não invasiva naquele paciente que está com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica no imunocomprometido. Não tem muito trabalho que mostre uma benesse ou uma diferença em relação ao nosso paciente com ventilação ou sendo imunocompetente, tá? Mas o objetivo aqui é reduzir o trabalho respiratório. E se o paciente ficar bem adequado, você tem sim uma arma para evitar a intubação nesses pacientes. Então, insuficiência respiratória hipoxêmica, tanto no paciente imunocomprometido quanto no imunocompetente, você pode sim realizar. Outra consideração de indicação de VNI é ela encurtar o tempo de ventilação mecânica invasiva para os pacientes hipercapos. Por exemplo, vamos detalhar essa parte que é muito importante. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais estudos e trabalhos relacionados ao VNI em uso em pacientes depelcíticos. O paciente depelcítico é um paciente que é altamente complexo do ponto de vista ventilatório. É um paciente que sempre está só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que a enfermeira está ligando. Pronto, desculpa aí.
Sim, cada vez mais a gente se depara com pacientes DPOcíticos. E as tendências atuais é da gente cada vez mais trabalharmos com pacientes DPOcíticos, e já tem gente até comentando sobre abrir clínicas, como se fosse de hemodiálise, para fazer VNI nesses pacientes de forma intermitente, certo? Os pneumologistas vão ficar ricos. A grande questão, o que acontece? Por que o DPOcítico é tão complexo? Gente, o paciente DPOcítico é um paciente que ele sempre vai ter um limite terapêutico muito grande. Então, se ele evolui para uma exacerbação com piora da função respiratória, aumento do trabalho respiratório, você dá oxigênio para esse paciente, a chance dele reter mais CO2 é muito grande. Então, se você evita de dar oxigênio, ele pode fazer uma hipoxemia muito grave. E ele está sempre andando ali entre a insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, e tipo 2, hipercápica. Então, é um paciente muito complexo. Pela própria fisiopatologia da doença, ele acaba acumulando mais CO2. E nisso dele acumular mais CO2, ele, tanto pela deformidade torácica que ele apresenta, quanto a deformidade pulmonar. Isso é um paciente que tende a estar mais grave, a fazer mais quadros de acidemia, de acidose respiratória, e muitas vezes não conseguindo responder. Então, às vezes, quando a gente vê um paciente em ventilação mecânica invasiva, que ele é hipercápico, e ele está ali, entubado, a gente faz todo o processo de acordar o paciente, preparar o paciente para o teste de respiração espontânea. E a gente sabe que esse paciente, ele possivelmente vai falhar na extubação, a gente já ventilação mecânica invasiva e já traz esse paciente para ventilação mecânica não invasiva. Então, é uma forma facilitadora de encurtar o tempo. Pelo que eu falei lá no início, a gente reduzir a chance de fazer esse paciente fazer PAV, certo? Então, é uma estratégia que é amplamente usada, certo? Em alguns centros. Outros casos que a gente pode fazer, que a gente também pode considerar a VNI, nos casos de hipoxemia, né, no imunocompetente, no caso de SARA, pneumonia comunitária, incluindo pneumonia viral também. Asma exacerbada, podemos fazer uso do CPAP também, porém não tem muitos estudos. Falha de extubação, já comentei. No paciente com SARROS, com síndrome da hipoventilação, da obesidade e apneia obstrutiva do sono, é altamente indicado no nosso paciente, inclusive, dormir, aqueles gordinhos que roncam bastante, né? Manter uma VNI, uma CPAP durante toda a noite aí para melhorar o sono, melhorar a qualidade, evitar toda a hipertensão secundária que vem junto com a apneia obstrutiva do sono. Então, é algo de muita benéfica para os nossos pacientes, tá? Principalmente aqueles pacientes com síndrome de Down, com IMC maior do que 30, aqueles roncadores. Então, todos esses pacientes se beneficiam bastante, tá bom? Outro tipo de paciente que também pode se beneficiar são aqueles pacientes com doenças neuromusculares agudizadas, como na crise de miastenia graves, tá? Ou até na fase inicial da Guillain-Barré. No trauma e queimado, você pode considerar, tá? Eu não sou muito a favor, mas eu trouxe a recomendação da AMIB, e nas cirurgias torácicas, abdominais e cardíacas também você pode considerar de forma que você não retarde a intubação, caso seja necessário. Quais são as contraindicações, pessoal? Quais são as contraindicações absolutas que o aluno que passou comigo não vai indicar uma VNI? Na parada cardiorrespiratória, né? O paciente parou, você não vai ali acoplar uma VNI no seu paciente. Parece óbvio, mas tem que ser dito. Na necessidade imediata de intubação. E qual é essa necessidade imediata de intubação? Nosso paciente que está evoluindo para uma parada respiratória iminente, naquele paciente que está com uma taquidispneia, com a frequência respiratória maior do que 40, com uso de musculatura acessória, em franca insuficiência respiratória. São esses pacientes que eu não vou retardar a intubação realizando VNI, tá? Por quê? Porque isso vai aumentar a minha mortalidade e vai atrasar a terapêutica adequada. Aqui é naquele mesmo parâmetro de ACLS. Eu estou
deixando de desfibrilar uma fibrilação ventricular, um ataque ventricular polimórfico, monomórfico sem pulso, para continuar fazendo massagem cardíaca. Eu estou tentando. Todo mundo sabe que você está tentando, mas você não está fazendo certo. Aqui é a mesma coisa, certo? E os pacientes com Glasgow abaixo, menor ou igual a 8. Por que esse número 8? Tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que esses pacientes, eles com Glasgow menor do que 8, eles não vão conseguir proteger via aérea. Certo? A grande maioria das vezes, eles não vão conseguir proteger via aérea. Eles não vão ficar bem adaptados à ventilação. Eles não vão se manter estáveis do ponto de vista hemodinâmico, certo? Para a gente prosseguir com a VNI. Então, essas 3 indicações são as indicações absolutas que a gente não pode realizar a VNI. E não pode. Então, vamos lá. E aí, algumas indicações absolutas que eu quero que vocês individualizem quando vocês estiverem diante dos seus pacientes. Isso aqui vai ser bem difícil, mas vocês estão estudando. 19h41 de uma quinta-feira, vocês estão aqui querendo aprender, então vocês vão aprender. Então, no Glasgow até 12, né, ele considera, você pode considerar, porque às vezes você tem aquele paciente DPO-cítico que ele já está, que a primeira coisa, quando chegou para você, você nem pediu, mas o técnico já foi lá, já colocou uma máscara reservatória, já começou a jogar oxigênio para esse paciente acabou retendo oxigênio. Ele reteve oxigênio, fez uma carbonarcose, acabou diminuindo o sensório dele um pouco. Até o Glasgow 12, você ainda poderia tentar reverter, tá? Então, mas sempre ponderar bastante. Outras falências orgânicas não respiratórias são indicações relativas, contraindicações relativas aqui, perdão. Né? Então, aquele paciente com encefalopatia grave, seja ela hepática, seja ela urêmica, seja ela cardiotóxica, seja por intoxicação exógena. Então, essas encefalopatias que levam aos pacientes a rebaixamento de nível de consciência, dependendo do grau, você tem que individualizar, como foi citado acima, você vai ponderar. Hemorragia digestiva, paciente com HDA, é uma contraindicação absoluta? Não, mas é uma contraindicação relativa e uma contraindicação ainda bastante forte, pela necessidade do teu paciente precisar manter a patência de via aérea e se manter estável do ponto de vista tanto hemodinâmico quanto respiratório. Então, hemorragia digestiva também é uma contraindicação normal para você fazer a VNI. Outros casos, arritmias malignas. Paciente com taquiarritmia, por exemplo, que está maligna é porque está instável, certo? É um paciente que a VNI não vai resolver. O caso dele você precisa resolver através de outra forma, certo? Geralmente, a cardioversão elétrica sincronizada, né? Se a gente está se vendo uma arritmia maligna aí, com critério de instabilidade, certo? Instabilidade hemodinâmica com oxigênio instável. Aqui é importante citar, porque apesar você estar vendo aquele seu paciente piorando o débito cardíaco, piorando o tempo de enchimento capilar, se tornando oligonúrico, com pele fria e pegajosa, necessitando de doses crescentes de drogas vasoativas para poder manter uma pressão arterial média, uma pressão de perfusão renal adequada, e você está ali aumentando droga vasoativa, esse teu paciente não vai ser indicado você realizar a VNI. Então, você tem que ponderar. A instabilidade hemodinâmica, para mim, já acho que já deveria ter sido um critério absoluto. Tá? Outra coisa que é importante a gente... Obrigado. Outra coisa que a gente poderia também considerar nos nossos pacientes é o manejo de secreção. Tá? Pelo fato da gente fazer uma ventilação não invasiva, as secreções são muito importantes, porque a gente precisa de um suporte de uma patência de via aérea. Né? E às vezes a gente já indica uma intubação porque essa via aérea está obstruída ou semi-obstruída, como por exemplo no caso de pneumonia broncoaspirativa, certo? Nesse caso, também eu vejo como uma contraindicação relativa forte, certo? E aí entram algumas outras, aí como anastomose recente de esôfago, paciente pós-cirúrgicos,
traumas ou queimaduras de face, né, obstrução fixa de viária superior por um tumor, ou tumor cervical, ou qualquer outro tipo de tumor, laríngeo ou orofaríngeo, né? A disfunção cognitiva com incapacidade de cooperar é extremamente relevante na sua prática clínica, você tem que levar em consideração, porque às vezes você vai ter pacientes, já tive muitos pacientes, por exemplo, autistas, pacientes com síndrome de Down, pacientes que alguns são extremamente cooperativos e muito fácil de manejar, outros eles não conseguem entender o que está acontecendo, e até no paciente claustrofóbico fica agitado, fica inquieto, você tem que iniciar um sedativo leve, e aí nesse contexto, tá, também vale a pena você levar em consideração aí a incapacidade do paciente cooperar. Infelizmente, a AVNI é muito boa, ela traz muitos benefícios, mas a gente vai ver lá na frente que ela é muito incômoda também para o paciente, tá? O resgate de insuficiência respiratória após a extubação, né? Então, a gente fez uma extubação, o paciente não tinha preditor de risco de falha de extubação, mas ele está falhando, certo? Ele está falhando, e aí eu penso, não, vou ligar uma VNI para meu paciente. É uma contraindicação até relativa, porque você está vendo o teu paciente piorar, falhando a extubação, você teria que reintubá-lo, mas você ainda vai tentar, certo? E a AMIB coloca aí como uma contraindicação relativa, tá? E aí a gente começa algumas terapias propriamente ditas de ventilação não invasiva, tá? Primeira coisa, oxigenoterapia. Eu trouxe a oxigenoterapia porque isso aqui não é VNI, tá? Ela não aplica pressão, mas é algo que a gente faz todos os dias. É a primeira coisa que algum profissional de saúde faz. O paciente estava intercorrendo, às vezes o paciente não tem nada da parte respiratória e alguém já vem com um catetezinho nasal, com uma máscara com reservatório, já bota ali no paciente, topa e bota o oxigênio. Então, assim, quando é que eu vou indicar a minha oxigenoterapia? Primeira coisa, a MIB recomenda para eu manter um nível de saturação acima de 92%, certo? Isso aqui, quando eu não souber o que está acontecendo com o meu paciente. A hipossaturação indiferenciada, que eles chamam, certo? Quando eu tenho um paciente DPO-cítico, eu tenho que diminuir esse alvo, certo? Eu não tenho que manter acima de 92%, eu tenho que manter entre 88% e 92%. Justamente pelo que eu falei, o aumento da taxa de oxigênio pode ser extremamente deletério para o nosso paciente, que já vai reter o gás de forma natural, pela fisiopatologia dele, certo? E abaixo disso também é deletério, porque a hipoxemia vai gerar diversos prejuízos, né? E aí coisas que a gente tem que sempre medir de forma compulsória quando a gente vê um paciente com insuficiência respiratória e a gente inicia um suporte profissional para o nosso paciente, que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação, o nosso Glasgow, sempre olhar o Glasgow do nosso paciente, mudança de comportamento, alteração do nível de consciência. Isso aqui é extremamente relevante, é um sinal muito sensível, muito rápido, até mesmo antes de uma alteração pré-sórica, tá? O uso de musculatura acessória também é algo que a gente tem que vigiar de forma compulsória. E aí eu trouxe para vocês, a título de curiosidade, alterações que a hipoxemia e a hiperoxemia podem trazer, certo? No caso da hipoxemia, a gente pode ter vasoconstricção pulmonar, o que é muito ruim, muito deletério para o nosso paciente, certo? Pode predispor através da parte hemodinâmica, naquela interação coração-pulmão, taquiarritmias, certo? Pode evoluir para confusão mental e delírio, e até na parte renal eu posso ter uma necrose tubular aguda por conta de hipoxemia. Então, hipoxemia mata. Inclusive, é uma das causas de parada, né? E dá oxigênio de forma demasiada. Tá certo? Posso dar para quem... não sei o que esse caba tem. Vou botar soro e O2. Tá certo? Não tá, né, gente? Então, diminuição do transporte de gás carbônico. A gente vai ter um efeito Haldane. Quando a gente aumenta a hiperóxia no nosso paciente, a gente está diminuindo toda a transformação e o transporte de gases dentro do nosso paciente. Posso fazer a telectasia de absorção por conta dessa hiperóxia, do aumento de extensibilidade alveolar.
posso ter uma piora da ventilação, da relação ventilação-perfusão, certo? E eu, ainda mais, eu estou dando uma das principais causas espécimes que acontece no nosso paciente quando ele está com insuficiência respiratória, geralmente associado a um processo infeccioso. Então, eu dando espécimes de oxigênio, né? Fisiopatologia básica da sepse, aumento dos radicais livres, aumento do NO, vasodilatação, do óxido nítrico, né? Vasodilatação, e aí piora do débito cardíaco, disfunção tissular no nosso paciente, né? Então, hipoxemia e hiperoxemia são deletérias, certo? E aí a gente entra no nosso primeira ventilação não invasiva, certo? Nossa primeira ventilação não invasiva é uma ventilação não invasiva que eu posso dizer que ela é light, certo? O que é isso, Davi? É a cânula nasal de alto fluxo, tá? É um dispositivo que foi inventado para que o nosso paciente ele consiga suprir ofertas de O2 de forma bastante significativas, gerando uma pressão positiva nos nossos pacientes. Então, sim, aqui a gente entra como ventilação não invasiva e já tem um nível de superioridade quando a gente compara a oxigenoterapia bem importante. Ela estruturalmente foi feita. Vocês estão conseguindo ver o mouse aí, o cursor do mouse? Conseguindo sim, dá para ver. Pronto. O KNAF, cânula nasal de alto fluxo, ela vai estar elaborada para que o nosso paciente ele consiga receber uma oferta de oxigênio adequada, em alto valor, chegando às vezes até 70 litros por minuto, onde eu consigo controlar a minha oferta de oxigênio, a minha FiO2, conseguindo chegar até 100%, se for necessário, certo? E eu consigo também dar uma umidificação para o meu gás, através de um sistema de jarra aquecida, jarra umidificada aqui, variando essa temperatura entre 34 e 37 graus, imitando mais ou menos o que acontece no nosso nariz, tá? Em nossa estrutura nasal. Eu consigo, além de ofertar tudo isso que foi mencionado, eu consigo gerar uma pressão positiva expiratória final, uma PIP para o meu paciente. Ele vai conseguir manter alvéolozinhos abertos, melhorando a respiração do nosso paciente. Na prática clínica, quando que é importante a gente usar um KNAF aqui? Pessoal, se eu pudesse colocar em uma única objetiva, eu colocaria no paciente com TEP, um TEP submaciço, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá. No TEP maciço, a gente vai ter aquele paciente com estabilidade hemodinâmica, com necessidade de ventilação mecânica invasiva, não tem o que discutir. Mas naquele paciente que eu tenho um TEP submaciço, certo? Que ele tem um aumento importante de ventrículo direito, que eu tenho uma oclusão arterial pulmonar, de artéria pulmonar, eu vou ter um prejuízo significativo da minha área pulmonar, porque eu vou estar ventilando, mas eu não vou estar perfundindo, certo? Por quê? Porque a minha artéria pulmonar ela está obstruída por algum processo tromboembólico. Então, o aumento da oferta de oxigênio vai ser extremamente eficaz e ela vai suprir a necessidade de que uma intubação poderia fazer, certo? E aqui eu vou conseguir aumentar a minha FiO2, a minha oferta de oxigênio para o meu paciente, para que ele consiga reverter e diminuir a vasoconstricção hipóxica tecidual. Então, no paciente com PEP, com paciente com edema agudo pulmonar também, que eu estou ali, um ICFEP, é extremamente benéfico, onde eu posso ficar intercalando a AVNI com full face com o KNAF, certo? Então, o catéter nasal de alto fluxo tem um valor extremamente importante. Além disso tudo, é altamente confortável para o meu paciente. Altamente confortável, acho que fosse a barra, né? Porque altamente confortável seria se ele não tivesse nada disso aqui. Mas pelo menos ele vai conseguir mobilizar, ele vai conseguir comer, ele vai conseguir verbalizar e ele vai conseguir, na grande maioria das vezes, expectorar, certo? Então, só para quem nunca viu, a estrutura fica aqui em cima desse aquecedor, certo? Ele é ligado a uma fonte de oxigênio, uma fonte de ar comprimido, onde a gente consegue mensurar, onde vai ter um blender aqui, a gente vai conseguir misturar esses gases e a gente vai conseguir ofertar tanto o FiO2 quanto o fluxo
na velocidade que eu quero, na FiO2 que eu quero, tá? Então, aqui, só para reforçar, alto fluxo, gás até 70 litros por minuto, controle preciso da FiO2, gás aquecido, PIP, né, e permite beber, comer e mobilizar, que é extremamente importante para o nosso paciente, como já foi supracitado. Outra coisa que, aí o que a AMIB sugere, certo? Ele coloca como, na hipoxemia leve e moderada, com estabilidade hemodinâmica, tá? Importante isso. Pode ser a primeira opção de suporte respiratório. No pós-extubação, como medida isolada em associação com o VNI, em pacientes de alto risco, aquilo que eu citei anteriormente, que a gente pode intercalar, certo? Com idade maior acima de 65 anos, obeso, portador de doença cardíaca e respiratórias. No pós-operatório, optar por KNAF, oxigenoterapia convencional em pacientes de risco, obeso, cirurgia cardíaca, cardiopata, fração de ejeção menor que 40%, certo? Então, aquilo tudo que eu já vinha comentando para vocês, tá? Qual que é o nosso grande impeditivo em relação ao KNAF? De termos teóricos vai ser o que eu vou falar nesse slide. Em termos práticos, é custo efetivo para o hospital, certo? Vamos lá. Suporte desse aqui do KNAF, ele é individual, né? E ele tem um custo mais ou menos em torno de R$500, certo? Não é todo hospital que vai providenciar isso para o seu paciente e não é todo plano de saúde que vai disponibilizar isso para o seu paciente. Então, é altamente benéfico, altamente positivo, certo? É muito novo, moderno, mas nem sempre é disponível, até em serviços particular convênio. Como é que a gente pode prever a falha desse paciente? Tá? A gente pode calcular o índice ROX, certo? Um índice altamente fácil de você achar na internet, índice ROX para KNAF, você pode botar. É um índice que faz a conta levando em consideração a relação PF do paciente, frequência respiratória, e aí, dando um certo resultado, ele prediz o valor, né, de mortalidade, ou de falha desse índice, certo? E aí, basicamente, você consegue, de forma objetiva, dizer e escrever no seu prontuário se você está indo para o caminho certo ou se você deve tomar outra direção. A outra direção e o outro cuidado na intubação. Obviamente, é a mesma coisa que eu estou batendo na tecla desde o início, evitar retardar a intubação. Retardando a intubação, eu aumento em 1,5 vezes a minha mortalidade do meu paciente crítico, porque eu estou retardando a intubação, fazendo uma ventilação não invasiva, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui. Beleza. Qualquer dúvida, vocês vão deixando nos comentários aí, depois o Arnaldo lê e a gente tira as dúvidas. Bom, e aí agora a gente entra na parte que vocês realmente devem ter pensado em VNI, que a gente sempre lembra de VNI de fato, né? A gente mal lembra que o KNAF é uma VNI, mas aqui é o de fato, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem o que a gente chama de cânula nasal, certo? Aparentemente é confortável para o nosso paciente, porque ele consegue vocalizar, comer e consegue ter uma mobilidade mais fácil. Porém, tem muita falha, é muito pouco adaptado, eu não consigo estimar um volume corrente muito adequado para esse paciente. E olha, uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção a partir de agora, tá? Quando a gente acopla esses dispositivos no rosto, a gente está exercendo no rosto do paciente, na face do nosso paciente, diversos pontos de pressão, tá? Então, no nosso paciente, a gente tem ponto de pressão aqui, ponto de pressão aqui, ponto de pressão aqui, ponto de pressão na asa nasal, ponto de pressão no lábio superior, fora a pressão que a gente dá para o nosso paciente. Então, a gente coloca diversos graus de pressão através da nossa máquina, né? E aí foi desenvolvido para tentar ajustar a cânula, a interface oronasal, certo?
E ela já é um pouco mais adaptativa, tem uma mobilidade melhor, mas ela ainda tem o prejuízo de exercer pontos de pressão ao redor do rosto do nosso paciente, tornando desagradável. E, além disso, né, tendo vazamentos excessivos. E eu vou já explicar essa questão dos vazamentos, tá? E aqui a gente tem a total face, ou full face, ou máscara facial total, como você queira chamar, certo? Note, ela vai ter menos pontos de pressão no rosto do paciente, na asa nasal, nos lábios, certo? Os pontos de pressão eles vão ficar mais exteriorizados aqui na margem do rosto do paciente, deixando que o paciente fique mais adaptado, tá? E aí, nesse contexto, ele consegue, geralmente, se manter mais confortável e cooperativo. E aí, voltando ao passo que a gente falou lá no início sobre a questão do paciente ser cooperativo, tá? Durante a pandemia foi desenvolvido para tentar amenizar, inclusive por pessoas aqui do Ceará, o Helm, né? Ficou com Helmet, né, do inglês, e é uma interface de ventilação não invasiva, onde você tem o paciente totalmente acoplado à ventilação mecânica, sem os pontos de pressão no rosto do paciente, tá? Então, isso ajuda o nosso paciente a ficar, teoricamente, mais confortável, porque ele vai diminuir os pontos de pressão no rosto, tá? Vai evitar vazamentos, certo? Quase não há vazamentos, porém, é altamente claustrofóbico e altamente ruidoso, e isso acaba gerando muito desconforto, e não é todo paciente que consegue tolerar esse dispositivo, tá bom? Foi muito usado no Covid, ajudou muita gente a sair, né, do mesmo princípio de você instituir a ventilação no paciente imunocompetente hipoxêmico durante uma pneumonia, tá? Mas a gente tem sempre que lembrar como que a gente pode ou não fazer, tá? E o que a gente precisa de ficar mais delicado e mais visual em relação à ventilação não invasiva, tá? Aqui a gente já vai começar a entrar numa seara onde o fisioterapeuta ele vai ter muito mais expertise para lidar com essas coisas do que a gente, mas a gente precisa entender, a gente precisa saber. O que a gente quer no nosso paciente? Diminuir trabalho, né? Diminuir trabalho respiratório. Como que a gente vê esse trabalho respiratório sendo diminuído? Através da frequência respiratória, da diminuição da taquipneia, da taquidyspneia, do uso de musculatura acessória. Esse é o princípio básico. A gente fazendo isso, a gente consegue diminuir. E como que a gente faz isso? A gente oferta volume corrente para o nosso paciente através desse sistema, né, de ventilação. E aí a gente vai... Mesma coisa do princípio lá da primeira aula. A gente vai ofertar um volume inspiratório e vai receber um volume expiratório. Vamos calcular o peso predito do nosso paciente, estabelecer medidas, estabelecer um certo nível de pressão, seja ela com 2 níveis, aí vem o BIPAP, ou seja ela com um nível apenas, que é o CPAP, certo? E aí tudo isso vai estar relacionado. Agora, digamos, se eu oferto uma certa quantidade de volume para o meu paciente, e esse volume ele está escapando por aqui, está escapando por aqui, está escapando por aqui, está escapando. Como é que eu vou dizer que essa ventilação está fidedigna? Como é que eu vou estar atuando? Se o volume está se dissipando, seja durante a inspiração, seja durante a expiração. Então, o volume corrente ele está intrinsecamente relacionado a essas falhas de esqueci o nome, de escapes aéreos na máscara, tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento ao volume corrente que o nosso paciente está tendo, se está tendo escape aéreo, e se a frequência respiratória está diminuindo, está reduzindo o trabalho. E aí a gente entra em 2 módulos que a gente precisa comentar, né? Que é no caso da ventilação com CPAP, que é uma pressão contínua na via aérea, certo? E aí, aqui, a AMIB coloca basicamente como o CPAP sendo uma pressão contínua na via aérea do nosso paciente. A gente vai estabelecer certo grau de pressão que a gente vai mandar para esse paciente, e esse grau de pressão ele vai se manter estável durante todo o ciclo respiratório, certo?
tornando o padrão INS e ES muito engessado, mas muito bem estruturado, recebendo uma pressão adequada. E isso aqui ele consegue se manter de forma bem eficaz e padrão ouro para o edema agudo cardiogênico no nosso paciente, tá bom? Ele coloca ainda para a gente, ele indica nos casos de insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, com aumento de frequência respiratória, uso de musculatura acessória, hipoxemia, com PO2 menor que 60, né? E a relação PF ainda menor do que 315, tá? São condições de boa aplicação com benefício para o CPAP, tá? E aí, critério de falha. Primeira coisa que eu sempre vou bater aqui na tecla. Meu paciente está aumentando, eu estou colocando ele na VNI, ele tem um aumento do trabalho respiratório, ele está ali piorando o uso de musculatura acessória, piorando taquidispneia. Gente, parou, já falhou isso aqui, não dá certo, não posso retardar a intubação. Ou meu paciente já chegou muito grave, taquidispneia, sem nível de consciência, sem estar bem adaptado ao mínimo critério. Eu não vou colocar o meu paciente na VNI. Eu vou direto entubar o meu paciente. Eu vou estabilizar, fazer tudo aquilo que a gente comenta nas primeiras aulas. Eu vou estabilizar, vou dar condições necessárias e ideais para que o meu paciente consiga estar bem adaptado e consiga não ter um colapso hemodinâmico durante a intubação. Tá? E aí eu vou evitar o retardo dessa intubação, certo? Outro quesito é a falta de adaptação à VNI. A gente viu, não é à toa, que existem esse tanto de modo, e quando você for pesquisar na internet, cada fabricante, cada marca de empresa hospitalar, ela vai ter um tipo desse aqui, que é justamente para se adaptar à ventilação não invasiva, né? E aí, cada hospital, na literatura, teoricamente, você poderia usar uma interface dessa até 10 vezes. Alguns fabricantes colocam como use até 10 vezes após esterilização, mas o ideal seria um para cada paciente, porque você vai ter uma alta quantidade de germes aqui. E você não vai poder esterilizar, porque se você esterilizar, você acaba com todo o plástico. Então, na grande maioria das vezes, você vai ter interfaces de ventilação não adaptadas para os seus pacientes, certo? E você você não vai ter uma adaptação realmente fidedigna, uma adaptação boa, né? Porque a mesma máscara que você vai usar para um adulto não vai ser para um jovem, não vai ser para uma criança, não vai ser para uma mulher, um cearense, para um gaúcho, para um carioca, vai ter toda uma alteração, tá? Outra coisa que a gente tem que ver, piora de troca gasosa e acidemia. Se eu estou colocando meu paciente na VNI, ele está piorando, ele está ficando cada vez mais acidótico, ele está retendo mais, ele não está conseguindo fazer a troca essencial, e aí eu estou predispondo ele a entrar num padrão de acidose respiratória. Na grande maioria das vezes, isso vai piorar bastante o meu prognóstico, e até durante a intubação isso vai ser deletério para o meu paciente, tá? Outra piora é quando a gente for ver uma relação de hipoxemia severa, através de uma relação PF menor do que 150. Eu estou piorando a minha saturação, eu estou aumentando minha oferta de O2, mas mesmo assim isso está piorando. E o principal, que eu acho que tem que ser mais evidente, mais claro, é a instabilidade hemodinâmica, o taquiarritmia. Com ou sem taquiarritmia. A própria instabilidade hemodinâmica, com aumento de droga vasoativa, aumento de diminuição do débito cardíaco, aumento do tempo de enchimento capilar, diminuição do débito urinário, diminuição do nível de consciência, tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser, parou, não dá certo, falhamos a VNI e vamos entubar, certo? Predisposição a taquiarritmias pelas interações coração-pulmão, certo? Padrão, se eu diminuo o meu débito cardíaco, se eu diminuo o meu volume sistólico final, se eu começo a represar mais sangue, se eu aumento, minha pós-carga está muito alta por conta de N fatores, se eu tenho um aumento de volume dentro do meu átrio, eu estou predispondo a ele ter uma fibrilação atrial, principalmente do lado esquerdo. No lado direito, eu já predisponho a ele ter um flutter, certo?
no meu ventrículo, predispõe ele a ter um ataque ventricular, seja monomórfica, seja polimórfica, tá? Então, taquiarritmia também vai ser contraindicação absoluta aí, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, predispondo a falha de VNI e impedindo a gente ficar mais retardado em relação à intubação, tá bom? Como é que a gente objetiva isso de forma prática, certo? De forma prática, a gente tem um score, certo? Chamado score RACO, tá? Que é um score HACO, que é um score amplamente utilizado aí, que você vai conseguir predispor através de uma pontuação com gasometria antes e após 1 hora, a mortalidade do paciente e o tempo de falha de VNI. Então, foi visto no estudo que foi desenhado o RACO que no paciente que falhava na primeira hora, ele já falhava nas horas consequentes, nas 6 horas, nas 12 horas, nas 24, nas 48 horas. Então, a falha na primeira hora, então só em 1 hora, já é indicação de você parar e você progredir para a intubação. E aí você faz essas variáveis, colhe uma gasometria antes e uma gasometria 1 hora após, fazendo o score, e o score acima de 5 pontos já demonstra uma alta taxa, aproximadamente 80% de falha de ventilação não invasiva. Tá? Score RACOR, para você predizer a falha de ventilação não invasiva. Bom, e aí a gente entra com a ventilação binível, né? Binível, bilevel e BIPAP, na verdade, é a marca registrada aí, onde a gente vai ter um suporte ventilatório com 2 níveis de pressão. Um suporte com nível inspiratório e um suporte com nível expiratório. A gente vai conseguir, de forma mais adequada, a variar entre os níveis de pressão e a gente vai estabelecer melhor um padrão de delta pressório para o nosso paciente. Isso vai ser extremamente importante para os pacientes com DPOC exacerbado. Aqui o bilevel, o binível, é o padrão ouro para a gente tratar a insuficiência respiratória no nosso paciente com DPOC, desde que ele cumpra todos aqueles critérios que a gente falou no início. Chegar com insuficiência respiratória, com aumento do trabalho, né? Mas ainda mantendo o nível de consciência, mantendo a pervividade de vias aéreas, sem aquele acúmulo de secreção, tudo aquilo que a gente comentou, tá? Então, de forma mais resumida, esse suporte ele vai estar relacionado a ter 2 níveis de pressão, e esses 2 níveis de pressão que você, junto com o seu fisioterapeuta, vai estabelecer para adequar melhor a parte respiratória do teu paciente e conseguir fazer diminuir a retenção de CO2 nos pacientes DPOcíticos, né? Diminuindo aí, então, a acidose respiratória, conseguindo melhorar a parte respiratória do seu paciente, tá bom? E aí, a MIB ainda coloca como para considerar, né, as condições de insuficiência respiratória crônica agudizadas, né, que a gente citou, né, e realizar o binível com os pacientes com taquipneia, uso de musculatura acessória durante a respiração, a hipoxemia, certo? E a hipercapnia com acidose, então, critérios aí para a gente iniciar esse binível. O objetivo, né, a gente diminuir o trabalho respiratório, certo? Reduzir a frequência respiratória, ventilar nosso paciente com volume entre 6 a 8, certo? E o modo de VNI mais usado, né, o binível, equivalente ao PSV mais PIP, tá? E aí falha a mesma coisa do outro modo, do modo CPAP, valores de sinais vitais, né, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial média, saturação, Glasgow, né, valores, quando o paciente começa a ventilar com os preditores de falha, com aquele aumento do volume acima de 9,5 ml por quilo, já é um preditor de falha. E aí entra o score RACO, aqui que eu coloquei, né, de heart rate, acidoses, com síndrome do Glasgow, oxygenation, respiration rate, né? E aí ele vai colocar como um score maior do que 5 em 1 hora falha, né, da VNI, tá? E aqui, pronto, aqui acabou. Obrigado. Vamos às perguntas.
Alguma pergunta? Alguém quer abrir a câmera e conversar, dizer o que não entendeu, perguntar alguma coisa? Davi, o Malaquias tinha mandado a pergunta aqui, mas o senhor acabou de repetir, que era justamente sobre o Racó. Foi? Cadê? Eu não vi não a pergunta dele. Não, ele mandou Ah, aqui, tá bom. ele está gravando a aula pelo computador. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Alguém já teve aí uma experiência com o VNI? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que estamos entre amigos aí que pode comentar alguma coisa aí, pessoal. Fiquem à vontade. queria saber mais sobre o uso do. Aqui, antes, primeira pergunta da Thais aqui. Quando utilizar a oxigenoterapia em detrimento da VNI? Pronto, Thaís, olha só. Na grande maioria dos estudos, quando eles compararam o uso da VNI em relação à oxigenoterapia, mostrou uma superioridade da VNI, uma superioridade gigantesca em relação à VNI. Então, quando você tiver um paciente com possível insuficiência respiratória, investiga o que está acontecendo com ele, tá? E, nesse contexto, eu sugiro que, se ele se adeque, realize a VNI ao invés da oxigenoterapia convencional, certo? A oxigenoterapia, ela vai estar ali, te dar um suporte, mas ela não vai te dar algo que vai melhorar, vai mudar o desfecho do teu paciente, certo? Não é um tratamento, né? É como, digamos assim, como se fosse um paliativo. Já a ventilação não invasiva, você vai estar dando um suporte ao teu paciente, melhorando inúmeras coisas aí, certo? Então, quando foi comparado, os estudos mostrou uma redução significativa do uso da VNI, tanto no BIPAP, quanto no CPAP, quanto do cateter nasal de alto fluxo em relação à oxigenoterapia convencional. Aliás, todo estudo, quando você for ver sobre VNI, ele compara primeiro a oxigenoterapia, e sempre tem uma melhora, um aumento, uma diminuição de mortalidade. Me fiz entender? Vamos lá, mas cadê as perguntas? Cadê as perguntas? Ou ninguém estava prestando atenção, ou ninguém gostou da aula. Estão tudo meio cansado, que acabou o semestre essa semana. Ah, pronto, aí estão de férias. Coisa boa. Aproveitem. Quando se formar, não tem mais férias, não. Também me mandaram aqui, sobre VNI, relação entre VNI e asma. Bom, tem um tópico, justamente no tópico das abordagens práticas da AMIB, coloca como considerar a VNI na crise asmática, né? Mas ele não tem estudo mostrando superioridade, nem como uma terapia padrão ouro aí para asma, diferente do paciente com edema agudo pulmonar e no paciente DPO-cítico, né? Então, ele não mostra realmente uma superioridade ou algo que se você tem que padronizar. Considere. A minha sugestão é que a crise asmática, na prática clínica, ela é muito mais responsiva aos broncodilatadores do que a própria ventilação. Certo? Faça os broncodilatadores que vai melhorar. Assim, eu ia perguntar até naquela hora sobre, tem indicações assim mais específicas para CPAP? Não, não tem indicações específicas. Você pode considerar tanto o uso do BIPAP quanto do CPAP, certo? Só que no paciente DPO-cítico, o BIPAP ele tem uma preferência maior, justamente por você poder controlar os níveis de pressão inspiratória e pressão expiratória. E aí, você controlando esses níveis, você vai conseguir, digamos assim, lavar, né? É o termo que a gente mais usa na prática, lavar esse CO2
através, aumentando aí o gradiente de pressão do paciente. Certo. Obrigado, Davi. Se mais ninguém tiver alguma pergunta para fazer, Agora ou nunca. agora ou nunca. Então, o recado da aula, pessoal, enquanto alguém toma coragem aí, a VNI é super positiva, vale muito a pena, vale você indicar nos pacientes supracitados, mas não retarde a intubação caso você se depare com um paciente em franca insuficiência respiratória, com iminência de parada, com rebaixamento de nível de consciência, certo? Se você quiser se respaldar junto do seu prontuário, use os escolhe o RACOR, né? E o ROX no KNAF. Eu acho que esse é um bom recado aí para vocês não saírem, para vocês saírem lembrando de alguma coisa, tá? Alguma dúvida mais? Davi, acho que mais Pois nenhuma pronto. dúvida. Então, queria agradecer em nome da Liga, mesmo estando corrida aí no meio do plantão, agradecer pela aula, foi muito boa. Obrigado. O plantão tá tranquilo, graças a Deus. Não vai falar não, que senão... O plantão, a UTI é que nem uma partida de xadrez. Se você souber jogar ela vai ser super tranquila. É óbvio que imprevistos acontecem, mas você tem que se prever desses imprevistos. Aí só é ruim quando tem admissão. Mas quem quiser seguir a área da intensiva aí, tem que ser bom de xadrez. Primeiro ser bom de xadrez. É uma boa dica. Tá bom? Forte abraço aí, pessoal. Certo, obrigado. Qualquer dúvida,